Encontrei o melhor repositório no GitHub para você transformar o Hermes Agent num agente super poderoso de IA, capaz de ter olhos, você vai entender o que é isso daqui a pouco, e principalmente para ele se tornar totalmente autônomo, capaz de fazer coisas aí sozinho que, se você depender somente dele, você não consegue. O Hermes Agent já é muito bom. Estou utilizando aqui o CLI dele, tá? Se você quiser entender como é que você instala o CLI, que seria isso aqui do Hermes Agent, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, que foi onde eu expliquei esse processo, como que você instala, utilizando, por exemplo, inteligências artificiais gratuitas. Neste momento eu estou utilizando o Minimax M3, que no caso, estou utilizando um preço promocional deles aí. E eu pretendo trazer mais vídeos de Hermes Agent aqui, daqui a pouco eu vou falar uma novidade legal a respeito disso, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Robson Oliveira, se inscreve aí no canal, clica no sininho das notificações e hype esse vídeo para que ele atinja mais pessoas. A ideia principal aqui é que você consiga, por exemplo, utilizar inteligências artificiais gratuitas ou pagas para chegar em resultados incríveis aí no seu negócio, mas a dica de hoje é 100% grátis, então vale demais aí seu like e sua inscrição. Isso posto, com o nosso Hermes Agent instalado, eu já entrei nele aqui e vou começar a fazer alguns pedidos. Eu vou abrir um pouco mais aqui para ficar maior. E você basicamente tem que acessar o repositório que vai ficar disponível para você aqui embaixo. Esse aqui é um repositório chamado Agent Reach e ele está viralizando porque a galera percebeu que ele realmente é muito bom. Ele já tem quase 47 mil estrelas aqui no GitHub, ou seja, ele é muito bom. Aparentemente ele está em chinês, mas você também pode clicar aqui para visualizar ele em inglês. Mas o ponto é o seguinte, você não precisa se preocupar em fazer nada aqui, porque a instalação pode ser direto lá no Hermes Agent e é o que nós vamos fazer. Trocando em miúdos, ele vai dar olhos para o seu Hermes Agent, basicamente porque agora você tem um poder de fogo maior. Ele é basicamente uma skill de visão para agentes. Está escrito aqui que é um CLI Open Source que permite que agentes autônomos busquem e extraem conteúdos de diversas fontes da web para embasar suas respostas, ou seja, um problema que a gente tem em algumas LLMs ou inteligências artificiais é que às vezes ele vai pegar as coisas e começar a alucinar, trazendo coisa que não tem nada a ver. E você tem que ficar dando um monte de contexto para ele, faz isso, faz aquilo. Por favor, Hermes Agent, faça o que eu te pedi uma única vez, não desvie do assunto. E aí, o que acontece? Ele dizia, ele faz tudo errado. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, o desenvolvedor, ele priorizou o uso de métodos, ferramentas que não geram custo para o usuário final. Isso é muito bom, porque você economiza tokens. Você pode, por exemplo, colocar ali um modelo de inteligência artificial pago mais em conta, como, por exemplo, um Deep da vida, Minimax, ou então aquele novo modelo GLM 5.2, que também tem um vídeo aqui no canal. E aí, com essas inteligências artificiais pagas, que são assim a preço de banana, né, em comparação com, por exemplo, o ChatGPT e o Gemini da vida, então você consegue utilizar isso para poder fazer codificações, aplicativos, sistemas, SaaS, sites, tudo que você precisar, com muito mais eficiência e gastando muito menos, tá? Ele faz pesquisas aqui, por exemplo, em fóruns e redes sociais, o que é uma coisa muito interessante. Eu vou pedir para ele fazer uma coisa legal aí pra gente. Você também tem conteúdo em vídeo, então você pode colocar, por exemplo, um link de vídeo para ele poder visualizar. E é por isso que ele tem olhos, porque o que acontece? Qual que é o problema de uma CLI comum? Uma CLI comum como essa daqui, ela não tem olhos. Então, você não consegue mostrar para ele coisas que você quer que ele veja, a menos que você mande uma imagem. Você até consegue fazer isso lá no Hermes Desktop. Só que como a gente está fazendo aqui o uso desse repositório diretamente no prompt de comando, então a gente não vai utilizar isso. Vamos dar ordens para ele que de fato vão funcionar, fazer sentido aí, gastando menos tokens, que é nosso objetivo. Então você também tem a parte de uso em VPS, e é esse o ponto que eu quero falar com você aqui. Porque galera, eu vou contar um segredinho especial aqui para vocês, que eu fechei uma parceria com a maior VPS do Brasil, que se chama Stay Cloud. Eu vou trazer mais detalhes aqui nos próximos vídeos, tá? Inclusive conectar eles lá com o Hermes Agent através de um VPS para você utilizar ele sem depender do seu computador, por exemplo. E aí pensei, eu preciso ensinar isso com mais profundidade aí para aquelas pessoas que estão dispostas a automatizar esses processos com inteligências artificiais, colocar aí vários agentes para trabalhar em simultâneo, tudo utilizando o VPS. Mas para isso eu preciso de um ambiente onde eu possa mostrar para vocês com detalhes tudo isso, porque não é uma coisa tão simples. É fácil de entender, mas precisa ser feito da forma certa. Então pensei, vou fazer uma lista de espera do meu próximo treinamento, que até então eu estou chamando de agentes autônomos de IA. Esse nome provavelmente vai mudar. Mas então, se você quiser ganhar o seu acesso antecipado, deixa seu e-mail aqui para mim, porque aí eu vou colocar você lá na nossa lista, e quem tiver na lista, obviamente, vai ganhar um super desconto para poder entrar em primeira mão aí. Vai ser muito legal se você quiser de fato aprender a utilizar VPS, você orquestrar agentes de IA. Então o link ele vai ficar aqui embaixo. Então aqui dentro do meu
Agent Rich. Eu vou copiar aqui o domínio dele e vou pedir para o próprio Hermes Agent instalar para a gente. E essa que é a parte legal. Não preciso me preocupar em ficar instalando isso manualmente. Olá, preciso que você instale este repositório para mim. Aí aqui eu coloco o link e vou pedir para ele fazer, porque ele mesmo vai identificar. Ele vai fazer todo o processo. Assim que ele terminar, eu já trago aí para vocês. E aí ele fez algumas instalações, porém eu observei o seguinte: isso pode acontecer com você, que é ele conseguir fazer algumas instalações e outras não. Então ele sempre pergunta sobre essa questão dos canais, né? Os canais opcionais de pesquisa, para que ele seja mais assertivo. Então aí, por exemplo, os canais opcionais são Twitter, Reddit, Facebook, Instagram e LinkedIn. Nem sei como é que fala isso, na verdade. Mas, zoeiras à parte, ele não instalou o YouTube. E eu preciso que ele principalmente instale o YouTube. O YouTube é o lugar mais importante. Porque no meu objetivo aqui principal, é principalmente eu ter, por exemplo, pesquisa de temas que estão quentes a respeito de vibe coding, criação de aplicativos com IA. Senão, pra que essa merda vai servir? Então, dito isso, eu falei com ele, olha, porque os canais que eu preciso ainda não foram instalados? E sobre as instalações é importante também o seguinte: como eu já tenho aqui dentro do meu computador, né, na minha pasta principal de usuários, o ponto agents, ele sempre acaba colocando aqui. Então você já tem aqui as skills. Então dentro das skills ele já vai colocar o agent, né, e que ele vai funcionar como uma skill real para colocar esses olhos dentro do Hermes Agent e torná-lo bem mais poderoso. Então aqui embaixo, depois que ele fez isso, ele conseguiu sim instalar o YouTube. Depois ele precisou instalar aqui dentro para poder conseguir colocar o Instagram, esse OpenCLI funcionando. Então, no caso, o que ele fez depois? Ele mesmo já conseguiu continuar aqui, e aí ele vai fazer aí a instalação do OpenCLI, porque a ideia é de fato ter o Twitter e o Facebook e o Instagram, porque eles também são bem importantes. E você já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho das notificações? Não, cara, poxa, você tá perdendo muito em não fazer isso. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aí que vai ser muito legal para você. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, hein? Ele mexendinho no computador é muito fofo, né? É muito legal. Ele tá instalando aqui agora a extensão OpenCLI, que ela é fundamental para fazer aquelas conexões lá que eu falei. Ele terminou o processo de instalação, demora um pouquinho, então é preciso ter um pouquinho de paciência, mas depois que ele faz também, ele fica bem mais inteligente. Eu comecei pelo seguinte: preciso que me traga informações sobre Looping Engineering, que agora a gente está entrando numa era em que você já não tem mais o Prompt Engineering. Eu não sei nem se eu escrevi corretamente essa palavra. Eu escrevi a palavra com um pequeno errinho de grafia aqui, foi intencional mesmo. Mentira, não foi intencional. Mas eu precisava que ele trouxesse para mim informações sobre o Looping Engineering. Então o que a gente observa? Que ele começa a fazer toda uma pesquisa na web. Eu preciso que ele esteja totalmente integrado no meu fluxo. E é justamente por isso que você tem isso aqui. Você não vai só simplesmente fazer uma pesquisa na web. Você vai fazer uma pesquisa na web integrado com a sua inteligência, né? Com toda a inteligência que ele vai ter em cima dos seus projetos. Eu perguntei para ele tudo que ele é possível de ser executado, e basicamente ele trouxe para mim algumas ideias. Por exemplo, ler qualquer página da web, você consegue utilizar, por exemplo, o link de YouTube para você fazer certas perguntas específicas. Dentro do GitHub, uma vez que ele conecta, né, com o CLI do GitHub, ele consegue fazer algumas pesquisas específicas. Então isso pode ser interessante, por exemplo, quando você tem um repositório ali, e aí você quer entender o que mudou, o que não mudou, que aí você consegue, por exemplo, resolver o código. Um exemplo do que eu poderia fazer dentro do meu fluxo de trabalho, eu uso o Google Studio para poder montar um protótipo, depois que ele vai lá para o GitHub através do meu Anticraft, eu posso saber o que mudou para poder depois só alterar as informações no Google Studio para continuar usando ele futuramente, por exemplo. Você tem outras opções aqui, como por exemplo no Twitter, dentro do Reddit, que também utiliza o OpenCLI para poder entrar dentro do Reddit e fazer certas pesquisas específicas. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui de uma forma prática para você entender como que eu vou fazer, tá? A seguir, por exemplo, eu perguntei para eles como eu posso integrar no meu fluxo de trabalho. Você consegue gerar uma schedule capaz de fazer uma pesquisa específica dentro do Hermes Agent de tempos em tempos? Então, ele tem um cronjob nativo, beleza? Então, nós vamos preparar isso aí. E o objetivo desse schedule é justamente ter para mim uma resposta específica que eu vou ter de tempos em tempos. Poder montar, por exemplo, meus conteúdos aí para o Instagram. Em um determinado ponto, pode ser que o Hermes exija de você essa instalação aqui, que seria o Hermes Gateway Install. Ele vai ficar o tempo inteiro, não tenho acesso, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Porque no caso, eu pedi ele para criar uma schedule tasks, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, se caso isso acontecer, você só coloca isso aqui, dá um Y, que ele já vai instalar para você o Gateway Install, que ele precisa para poder fazer certas ações dentro do seu computador, porque você precisa dar essa autorização para ele, beleza? Bom, agora nós vamos pedir uma outra coisa, que seria justamente para ele fazer uma leitura. Enquanto ele faz o resumo do vídeo, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que eu pedi para ele basicamente gerar um Chrome.
E aí eu tô aqui colocando baseado principalmente na minha stack, porque como eu tenho um curso de criação de aplicativos com inteligência artificial e eu utilizo, por exemplo, o Google Studio e o Antigravity, eu pedi para ele gerar duas schedules, que seriam ações automáticas que vão acontecer aqui dentro. Então eu pedi ele para gerar aqui justamente agora se baseando nesse novo agente que nós temos. Então vou vir aqui em Chrome, por exemplo, ele criou para mim. Um deles roda às 8 da manhã, roda às 7 da manhã, 8 da manhã também. E aí nesse caso ele mesmo gerou o prompt, ele mesmo vai trazer as informações. Ele trouxe para a gente um exemplo de, por exemplo, destaques do dia. Então, o que é interessante nisso aqui? Agora eu tenho uma inteligência artificial que vai fazer essa pesquisa para mim, de forma absolutamente profunda, e trazer exatamente os detalhes que eu preciso. Depois eu só posso, talvez, sei lá, pedir uma melhoria aqui na recomendação ou na forma como ele é feito. E ele aqui já fala, inclusive, que se você quiser, por exemplo, melhorar, né, o seu fluxo aí de VPS, você pode utilizar a STCloud, que é parceira do canal agora. Novidade legal aí para vocês, tá? Então, mais adiante a gente vai trazer vídeos exclusivamente falando sobre isso aqui dentro do Hermes Agent. Então, olha que da hora, eu coloquei um vídeo inteiro no WhatsApp, ele já trouxe o resumo desse vídeo para mim. Ele vai trazer para mim todas as informações que estejam relacionadas aqui com a minha stack. Então, no meu fluxo de trabalho, como que isso se resolve? Então, aqui é um uso prático de uma coisa que você pode fazer, por exemplo, e você tem diversas outras possibilidades. Que tipo de uso você acredita que dá para fazer utilizando aqui essa ferramenta, hein? Comenta aí para mim. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho das notificações e me dizer se fez sentido para você, se você pretende utilizar, já que ela é 100% gratuita e ela está totalmente conectada com as principais redes sociais para você ter um agente totalmente especializado nessa parte aí, que com certeza vai te ajudar em alguma coisa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou deixar 2 vídeos relacionados aqui do lado, tá? É isso aí, até o próximo vídeo e olha o foguete!